Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema neste quarto trimestre a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. E a lição de hoje é a lição de número 3, que tem por título a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. O texto áureo diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, versículo 30. Verdade aplicada diz ainda: o mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação e ungiu Jesus Cristo está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Nós temos aqui 3 objetivos, sendo que o primeiro deles é apresentar a participação do Espírito Santo na criação. Segundo, falar que o Espírito sempre agiu no Antigo Testamento. E em terceiro, expor a presença do Espírito no ministério de Jesus. O texto de referência está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Êxodo capítulo 31 e versículo 3 diz: e o enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo artifício. Ezequiel capítulo 2, versículo 2 diz: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E Mateus capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então esses são os textos que estão colocados aqui como referência. E a introdução começa dizendo que o Espírito Santo, antes do evento no dia de Pentecostes, já estava presente na criação, na capacitação de juízes, reis e profetas, bem como preparando a chegada de Jesus Cristo ao mundo, ungindo-o e dirigindo-o ao longo de todo o seu ministério terreno, mesmo na sua morte e ressurreição. Romanos capítulo 8, verso 11 e Hebreus capítulo 9, verso 14. É o mesmo Espírito que está conosco. Então nós vemos aqui, já passamos a compreender que a ação, ou seja, a atuação do Espírito Santo, ela vem desde o Antigo Testamento, quando havia ali os profetas de Deus, mas eles não tinham ali o Espírito Santo permanente como temos hoje. E quando Deus queria falar com o povo, então Deus vinha e tomava o profeta com o seu Santo Espírito e ele transmitia a palavra de Deus para o povo naquela época. Então nós vemos aqui, conforme a referência, que o Espírito ele vinha sobre os reis, sobre os juízes, reis, profetas, bem como preparando a chegada de Jesus Cristo. Então foi a partir da vinda de Jesus, ou melhor dizendo, da volta de Jesus ao Pai, é que o Espírito Santo veio permanentemente para ficar conosco, conforme promessa do Senhor Jesus aos seus discípulos e à igreja. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui no primeiro tópico falando sobre o Espírito Santo na criação. E nós precisamos ter em mente que a atuação do Espírito Santo na terra ocorre muito antes do dia de Pentecostes, relatado em Atos capítulo 2. Conforme observamos no livro de Gênesis, presenciamos a palavra Espírito sendo mencionada pela primeira vez ali em Gênesis capítulo 1, verso 2. Desse modo, evidenciando que o Espírito Santo, juntamente com o Pai e Filho, participou em toda a obra da criação. E aí nós vemos que no princípio, antes da criação das coisas, o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas e havia trevas. Então o Espírito do Senhor estava desde o início de todas as coisas. E o Verbo, que era Cristo, ele estava presente. O Verbo é a palavra. O Verbo de Deus estava presente. E tudo que foi criado por intermédio do Verbo, porque o Senhor falou, disse: haja isso, e houve, da forma como ele falou. E a partir de então, Deus começa a trabalhar através do seu Espírito na vida daqueles que ele escolheu, reis, profetas, sacerdotes, mas ainda não era
aquela profecia de Joel se cumprindo. Era apenas, uma visitação esporádica, trazendo uma mensagem para o povo. Nós vamos ver no decorrer desta aula, através da ação do Espírito Santo na criação. Por seu incomensurável domínio sobre todas as coisas, Deus fez o mundo passar a existir. Entretanto, não podemos perder de vista que quando Deus trouxe a terra à existência, ela não estava pronta para ser habitada. Conectado o texto de Hebreus 11, verso 3, com Gênesis 1 e verso 2, verifica-se então a obra do Espírito de Deus também na criação do universo. Ele se movia sobre a face das águas. Não é possível negar a ação do Espírito Santo na criação. Então nós vemos aqui que tudo isso aconteceu para que, num dado momento, dentro da presciência de Deus, ele tirasse a terra do meio das águas, criasse todo tipo de vegetação, todos os animais que existem e depois o homem, segundo a sua imagem e semelhança. Então tudo isso está registrado ali no Gênesis, como aconteceu, pormenorizadamente. Ali está todos os detalhes. E aí, quando nós pegamos aqui um comentário de Stanley Orton, ele abre aspas, ele diz: a Bíblia nos apresenta quase imediatamente o Espírito de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, ou seja, era desabitada, e havia trevas sobre a face do abismo, oceano primitivo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, conforme Gênesis capítulo 1, do verso 1 a 2. Assim o Espírito de Deus estava associado à atividade criadora de Deus. Na realidade, a Bíblia atribuiu todas as obras de Deus num sentido absoluto a cada membro da Trindade, tanto individualmente como coletivamente. Cada uma das pessoas divinas tem sua função específica. Todas elas, no entanto, operam em perfeita harmonia e cooperação em todo o tempo, fecha aspas. Então nós vemos aqui o Espírito Santo e o Verbo, que é Jesus Cristo, trabalhando, como diríamos na nossa linguagem, numa só fé, num só pensamento, enfim, numa união perfeita. Ok, meus amados irmãos? Então tudo isso aconteceu. No tópico 2, nós temos aqui no tópico 1, verso ponto 2, melhor dizendo, o Espírito se movia sobre a face das águas. E aí nós vemos registrado ali no primeiro capítulo de Gênesis, quando ele apresenta que a terra era sem forma e vazia, nos fazendo entender que a criação estava inacabada e desordenada. Já os versículos subsequentes nos fazem saber que mesmo diante deste caos, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Neste texto, a expressão hebraica ruach está pautada ao vento Oá, que é no texto em questão usada para referir-se ao Espírito de Deus. Desse modo, no primeiro momento da criação, quando a terra se encontrava ainda informe, o Espírito de Deus agiu de maneira sobrenatural em conjunto com a palavra de Deus, que era o Verbo, que se tornou carne e habitou entre nós. Então, meus amados irmãos, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela também traz um comentário muito interessante sobre essa questão. Abre aspas, o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação. Ele é descrito como pairando, ou seja, se movia sobre a criação, preservando-a e preparando-a para as atividades criadoras adicionais de Deus. A palavra hebraica traduzida por Espírito, ruach, também pode ser traduzida por vento e fôlego. Por isso o salmista testifica do papel do Espírito ao declarar: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito ruach da sua boca. Salmo 33, verso 6. Além disso, o Espírito Santo continua a manter e sustentar a criação, conforme registra Jó no capítulo 33, verso 4, e Salmo 104, verso 1. Então, tudo o que foi criado por Deus, pela sua soberania. Nós vemos aí que daquele caos, o Senhor, através do seu Santo Espírito e através da sua palavra, ele consegue tirar a terra do meio das águas. Como já disse a princípio, ele faz a criação de todas as coisas que ele julgou ser necessária para uma vida saudável para toda a criação na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E no terceiro ponto, nós vemos aqui o Espírito e o seu poder
criador e sustentador. Então, o mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que ainda sustenta até o dia de hoje, apesar dos pesares. Nós vemos que no passado Deus destruiu aquele povo, aquela geração, salvando apenas Noé, né, e a sua família por conta do pecado. Depois Deus destrói Sodoma e Gomorra, mas mesmo assim Deus ainda mantém sustentando o seu povo, apesar de estarmos vivendo numa época em que muitas pessoas têm dado as costas para Deus, não têm observado a sua palavra, mas Deus mantém sustentando. E o melhor de tudo, hoje o Espírito Santo está presente com a igreja, ele tem uma vida atuante na igreja, ele está conosco, ele habita conosco, como diz aqui no Antigo Testamento, não encontramos com assiduidade o termo Espírito Santo, diferentemente do que ocorre no Novo Testamento. Muito embora ele já permanecesse presente e operacional em toda a história bíblica, para ser mais preciso, desde a criação, a certeza desta atuação do Espírito no Antigo Testamento também é atestada ao lermos o Salmo 104, verso 30, que indica que o ato da criação só foi possível pelo desempenho direto do Espírito Santo durante esse precioso ou esse processo. Sobre esse assunto, podemos citar alguns textos que endossam o papel ativo do Espírito Santo na criação. Por exemplo, Jó 26:13, 33, verso 4, Salmo 33, verso 6, Salmo 104, 29 a 30, e o apóstolo Pedro faz menção a ele como Deus, em Atos capítulo 5, verso de 3 a 4. Já o autor da carta aos Hebreus chama-o de Espírito Eterno, Hebreus capítulo 9 e verso 14. E aqui o bispo primaz Manuel Ferreira, ele também tece um comentário, abre aspas, o Espírito Santo participou e participa ativamente da criação. A sua ação, além de ininterrupta, é descrita pelo verbo merea efel, como ação vivificadora, como uma ave se assenta sobre os ovos para o incubar e dar vida, assim o Espírito de Deus, no seu ato de vivificar, o caos movia-se sobre ele. Gênesis 1 e 2. Coube ao Espírito Santo toda a ornamentação do universo, conforme está registrado em João 26:13, e a ele é atribuída e reconhecida a função de dar vida, tanto espiritual como natural. Salmo 33, verso 6, Isaías 42, versículo 5. A atuação do Espírito é constante desde a obra da criação, conforme o Salmo 104, versículo 30, promovendo a geração de cada ser humano e renovando a face da terra, preserva o homem e as coisas criadas. Salmo 104, 29, Isaías 40, de 6 a 7, e 28 a 31, e 59, versículo 19. Então, o Espírito de Deus produziu forma ao universo e o tornou a terra adequada para abrigar a vida, não só animal, mas a vida humana. Então nós vemos aí, irmãos, nesse comentário do bispo Manuel Ferreira, nós vemos aqui, ele compara o trabalhar do Espírito Santo como o de uma ave, né? Quando vai chocar os ovos para tirar ali os seus filhotes. Então, diz o texto bíblico que o Espírito do Senhor se movia sobre as águas. Então era um momento de preparo, né? Era um momento de preparo para que tudo viesse a acontecer no seu tempo, no tempo determinado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 2, nós temos aqui o Espírito que capacita o homem, ou melhor, é o Espírito quem capacita o homem. E aí vemos que no Antigo Testamento, uma das incumbências que visualizamos sobre a pessoa do Espírito Santo era a capacidade de habilitar pessoas a realizar certas atividades, como reis, artífices, sacerdotes, profetas e juízes. Essa capacitação individual, fruto da obra da ação do Espírito, oferecia ao homem uma aptidão para o seu serviço, conforme está registrado em Juízes, capítulo 3, verso 10, capítulo 6, 34, capítulo 11, 29 a 33, capítulo 13, 25, 1 Samuel 11, verso 6 e Ezequiel, capítulo 2, verso 2. Então nós já falamos a princípio que o Espírito vinha capacitar as pessoas. Ele era
um capacitador naquele período do Antigo Testamento. Mas eles não eram pessoas que eram fluentes, né, ou que tinham fluência do Espírito Santo, como nos dias de hoje e como aconteceu no Pentecostes, né, que houve o derramado Espírito, né, sobre todos os irmãos ali, os quase 120 irmãos que estavam ali no cenáculo, e eles foram cheios do Espírito Santo e permaneceram, né, cheios do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo habita em cada cristão, né? Cada cristão tem o Espírito Santo, mas algo importante que nós vemos ali é que todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, conforme a profecia de João Batista, né? Quando disse que após ele viria aquele que ele não era digno nem de sequer desatar as correias das suas alparcas. Esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, nessa época do Antigo Testamento, o Espírito Santo tomava a pessoa, capacitava a pessoa, visitava os profetas, né, esporadicamente no momento que Deus tinha alguma mensagem para o povo de Israel, principalmente na época dos reis, como estamos estudando aqui. E aí nós vemos aqui no tópico 2.1 que a ação do Espírito na vida dos artesãos. Quando o Senhor deu a ordem para Moisés para que fosse construído o tabernáculo, né, as peças de ouro, de bronze, de prata, de cobre, tudo aquilo que era necessário, o Senhor fez vir o Espírito dele sobre aquelas pessoas e eles tiveram a capacidade de fazer aquele trabalho, né, o mais lindo possível, porque ele não tinha capacidade física humana, mas eles receberam a capacitação do Espírito Santo. E lembrando ainda, nós sabemos que até hoje, meus amados irmãos, é o Espírito Santo que nos capacita. Você que é obreiro na casa do Senhor, você precisa ter algumas responsabilidades, sim. A primeira é uma vida de oração, de jejum, ter uma vida de leitura sistemática das Escrituras. Isso é fundamental para a vida de um cristão, de um obreiro principalmente. Mas a capacitação para pregar o Evangelho, a ousadia, o poder, a autoridade, ela é concedida pelo Senhor. Eu prego o Evangelho, mas o trabalhar do Espírito Santo vai além da minha pregação, porque a minha pregação, né, mesmo sendo a palavra de Deus, ela não tem o poder de convencer o homem do seu pecado, do seu mau caminho e de tudo aquilo que acontece. Mas o Espírito Santo, ele faz esse trabalho, que é o trabalho do convencimento. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, para que eu seja uma ferramenta útil nas mãos do Senhor, eu tenho que passar por essa porta, ou melhor, tem que entrar por essa porta, assim como aconteceu com esses artesãos, quando o Espírito do Senhor veio e os capacitou para que eles pudessem fazer tudo aquilo que era necessário para a construção do tabernáculo. Então, ali nós vemos que o Senhor deu, né, a medição, né, de tudo que era necessário e sobre quem veio o Espírito de Deus, né? Veio aqui, inspirou 2 homens, Bezaleel e Aholiabe, para realizarem a confecção de todos os utensílios do santuário nos dias de Moisés. Bezaleel era da tribo de Judá, Aholiabe da tribo de Dan. Deus os encheu com o Espírito Santo para que tivesse a sabedoria necessária para trabalhar em todos os utensílios para poderem confeccionar objetos de ouro, prata, cobre e madeira. O Espírito também os capacitou para poderem realizar toda a obra de mestre, ensinando aos outros as suas habilidades. Além deles fazerem o trabalho, eles ainda tiveram disposição para ensinar outras pessoas a fazerem também o trabalho. Então, meus amados irmãos, é o que acontece na vida ministerial hoje, né? O bom obreiro, ele sabe fazer discípulo, ele faz discípulo, ele prepara pessoas para a liderança, porque o Espírito que está nele não é somente dele. Essa unção diz respeito a toda a igreja do Senhor. Então, o pastor, ele tem a sensibilidade de perceber aqueles que têm vocação, que têm chamada, então ele traz para si e começa a orientar, a ensinar, e hoje existem muitos recursos e nós glorificamos a Deus, né, por essa oportunidade que Deus tem dado ao seu povo. Aí nós vemos aqui, mais uma vez, o comentário de Stanley Orton, abre aspas, todos podiam participar,
Aqueles que tinham maiores recursos traziam ouro ou prata, outros ofereciam bronze, cobre, mas em todas as situações sempre há pessoas que nada possuem e nada sabem fazer. Estes apresentavam para ser ensinados. Deus prometeu que encheria do Espírito Santo todos os dois homens, Bezaliel e Aholiabe, para aprimorar suas habilidades e para também capacitá-los a ensinar os outros, conforme está registrado em Êxodo 31, de 2 a 3, e 6, e 35, 30 a 31 e 34. Então, eu não posso ser o pastor número 1 e único. O único que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é o Senhor Jesus. Então, no ministério, irmãos, nós precisamos trabalhar com companheiros, devemos ter companheiros do nosso lado. Precisamos ensinar, orientar, né, mostrar aquilo que Deus tem feito, como fazer, né? E se a pessoa se dedicar, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. Amanhã ele poderá estar na frente do trabalho, já preparando outros líderes, né, para poder dar prosseguimento. E se a gente olhar na história, a história da igreja no Brasil, ela começou assim. Por quê? Porque eu, você, nós não somos permanentes aqui, né? Imagine se Daniel Berg e Gunnar Wingre tivessem segurado, né, esse poder só para eles. Não tivesse, como Gunnar Wingre, que era formado em teologia e montou núcleo teológico para ensinar os primeiros obreiros, se ele tivesse segurado esse conhecimento só para ele, a igreja tinha fracassado. Mas foi por conta desse trabalho, né, de discipulado, de preparar a liderança, é que nós chegamos aonde estamos e hoje já passa de 100 anos. E somos milhões de evangélicos no Brasil, pentecostais, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe, Deus espera que nós compartilhemos com os demais aquilo que Ele tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 2 do ponto 2 diz, a ação do Espírito Santo na vida dos profetas. E aí convém destacar que um profeta agia como um porta-voz, pois transmitia a mensagem que recebia de Deus para o povo. Era um embaixador de Deus na terra. Não é difícil perceber que no Antigo Testamento Deus, através do seu Espírito, usou homens para falar com o seu povo, conforme registra Amós, capítulo 3, verso 7. Assim, quando um profeta fala pelo Espírito, é como se Deus estivesse falando. Deuteronômio, capítulo 18, 22. Pedro diz que os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo para falarem em nome do Senhor, conforme está registrado em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Então existe um grupo de pessoas no Antigo Testamento que Deus os encheu com o seu Espírito para serem responsíveis ou responsáveis em comunicar os seus oráculos ao povo, aos reis e às nações. Estamos falando dos profetas. O autor da carta aos Hebreus corrobora com esse pensamento quando diz que outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 2. Em Ezequiel 2 e 2 vemos o profeta recebendo o Espírito de Deus. Daniel é outro profeta que mesmo morando na Babilônia tinha o Espírito de Deus. Daniel 4, verso de 8 a 9. 18 e verso 5, capítulo 5, verso 11. Entre outros profetas que Deus chamou, no passado podemos destacar Isaías, capítulo 6, verso de 1 a 9, Jeremias, capítulo 1, do verso 4 a 5, Oséias, capítulo 1, verso 2, Amós, capítulo 7, verso 14 a 15 e sucessivamente. Então nós vemos aí que Deus sempre trabalha com os vasos que se colocam à disposição do Senhor. Todos os reis e profetas que se colocaram na presença de Deus, Deus os usou. Como podemos citar, por exemplo, Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus. Era humilde, né? Sabia se conduzir, estava à disposição de Deus, não confiava no seu exército humano, não confiava nas suas armas e no seu braço, mas a sua confiança estava em Deus. E todos aqueles que trilharam o caminho do Senhor foram bem-sucedidos. Mas também todos aqueles que desdenharam de Deus, se apartaram do Deus vivo, tiveram grandes prejuízos na sua trajetória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor César Rosa faz também um comentário aqui. Abre aspas. O outro rei de Israel que teve a sua vida mudada pelo Espírito de Deus foi Davi, que acabei de comentar. Através da unção recebida,
Davi tocava a harpa, e o espírito ruim deixava Saul, que estava naquele momento sendo, né, atormentado por um espírito maligno, né, por ter se apartado do Deus vivo, né? Davi conseguiu derrotar o gigante Golias, enfrentou grandes batalhas em sua vida. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, aonde está registrado lá em 1 Samuel 16:13. Enquanto Davi vivia sob domínio do Espírito Santo, ele conseguiu tomar as decisões certas para o fortalecimento de sua vida, família e reinado. Temos aí também alguns deslizes de Davi, mas nós vemos também que ele era uma pessoa que sabia reconhecer os seus erros, se humilhava de todo o coração. E isso é muito importante nos dias atuais, porque, irmãos, nós somos falhos. E o que eu admiro no texto sagrado é que o Senhor aqui não mostra apenas o lado positivo da pessoa, mas ele mostra também o lado negativo, porque nós temos também essa falência, né? Essa condição de uma hora ou outra fracassar, de falhar em determinadas coisas. É claro que Deus é amoroso, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, e perdoa os nossos pecados. Mas o que Deus nunca vai fazer, irmãos, é tirar a consequência do erro que nós praticamos. Ele perdoa o pecado, sim, mas a semente que você lançou na terra, ela vai germinar, vai se tornar uma árvore, vai produzir o fruto e nós vamos comer. E quando nós vemos aqui o comentário do pastor César Rosa de Melo, nós entendemos isso. Que enquanto, vejamos aqui, e enquanto Davi vivia sob o domínio do Espírito Santo, ele conseguiu tomar as decisões certas para fortalecimento da sua vida, família e reinado. Mas quando ele se afastou do Senhor, naquele episódio lá com Batseba, então a partir dali ele começa a colher frutos ruins, mesmo tendo se arrependido, mesmo tendo se humilhado, mesmo tendo voltado e não ter perdido ali o abandono de Deus, como aconteceu com Saul, mas ele teve que colher os frutos, teve problemas com a sua casa, incesto na família, assassinato entre irmãos, enfim, mas ele cumpriu o seu tempo como rei de Israel. Por quê? Porque ele tinha um coração temente, porque ele era humilde, ele reconhecia, as suas falhas. Vemos ali quando ele faz aquela oração no Salmo 51. Ali ele traz à tona muitas coisas que ele sabia, inclusive a situação que ele se encontrava. Ok, meus amados irmãos? No último tópico aqui, que é o tópico de número 3, nós vemos agora o Espírito Santo nos evangelhos. O tempo anterior à descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é caracterizado por um amplo esfriamento espiritual, principalmente entre aqueles que estavam mais envolvidos com a leitura e o estudo das Escrituras e com o serviço no templo, escribas, fariseus e sacerdotes. Então nós vemos aqui, podemos ver isso no Evangelho, quando em seus discursos Jesus falava sobre o estado de desvio espiritual em que viviam os líderes religiosos ali em Mateus 23. Assim é possível perceber que neste tempo o povo passava por um tempo de desvio espiritual por não haver condutores espirituais comprometidos com as verdades sagradas. O momento que Jesus chega, era um momento em que a religião ela era apenas uma aparência. Os religiosos, eles não estavam mais preocupados com Deus, eles não estavam seguindo os ritos normais, eles já não buscavam o Senhor como deveria se buscar, mas eles estavam ali implementando e complementando todos os mandamentos segundo os seus interesses, conforme a sua vontade. E nós vemos aí Jesus recriminando isso, porque eles estavam ali, vivendo ali uma religião de fachada. Eles não estavam servindo ao Deus vivo. Era como nos tempos dos reis, no Antigo Testamento, os sacerdotes se corrompiam, se vendiam para os reis, eles faziam vista grossa para muitas coisas. Não era diferente da época quando Jesus chegou aqui. Os líderes estavam envolvidos em muitas coisas que desagradavam ao Senhor. Então nós vemos aqui no tópico 3.1, Israel antes da efusão do Espírito Santo. E aí na Bíblia vemos que Jesus, ao assumir sua natureza humana, encontrou aqui um triste estado espiritual do mundo. É triste observar que ele se deparou com a resistência dos líderes religiosos que faziam de Jerusalém um ambiente marcado
por desordens e agitações em níveis religiosos e políticos, fazendo uma leitura com mais vagar na Bíblia, assistimos que as referências sobre os líderes de Israel são as piores possíveis. Estes homens viviam mergulhados em uma frieza espiritual que os fazia viver afastados totalmente do Criador. O que nós tiramos de lição disso aqui? Eram, como a gente costuma dizer hoje, irmãos, crentes nominal. Participa da igreja, canta no coral, muitas vezes é um líder, né, de algum departamento, mas não existe nenhum tipo de comprometimento com o Senhor. Ele vai ali, cumpre as suas determinações, as suas funções, mas ele não tem comprometimento com o Senhor, não vive uma vida de obediência ao Evangelho. Ele se mantém com uma máscara, com um disfarce e atua como se estivesse atuando num teatro. Então era exatamente a situação que Jesus encontrou quando chegou aqui. Os líderes estavam ali envolvendo religião com política e estava tudo misturado e todo mundo junto e exigindo muitas coisas do povo. Jesus recrimina que eles cobravam o dízimo de tanta coisa, colocavam impostos sobre as pessoas, encargos que muitas vezes eles nem com o dedo mínimo, né, estavam dispostos a mover. Então nós vemos esse quadro quando Jesus chega aqui. E é por isso que Jesus não aceitou aquilo ali. Jesus passou a pregar o verdadeiro evangelho, a ensinar o povo, e eles não aceitavam, até porque eles não consideravam Jesus como Messias. E aí, né, nós vemos aí uma outra história, né, porque segundo o que eles ensinavam para o povo, naquele tempo Jesus seria aquele rei que viria para botar fim, né, a todo Império Romano, a escravidão, a tudo aquilo que eles sofriam naquele tempo. Então nós temos aqui um contexto social, político, religioso nos tempos de Jesus, que revela a decadência espiritual em que se encontravam muitos que faziam parte de diversos grupos políticos religiosos, como por exemplo, saduceus, fariseus, herodianos. Foi um tempo marcado pela soberba, materialismo, interesses políticos, hipocrisia, legalismo. Contudo, mesmo neste ambiente tão corrupto, os evangelhos revelam que o Espírito Santo estava ativo na vida de muitos que não se desviaram dos princípios das Escrituras Sagradas, mas permaneciam tementes a Deus, sinceros em suas práticas religiosas, aguardando a chegada do Messias, vivendo uma vida reta e justa. João Batista foi um desses. Lucas capítulo 1, verso 15. Maria, Lucas capítulo 1, 35. Isabel, Lucas 1, 41. Zacarias, Lucas 1, 67. E Simeão, Lucas 1, 25. Então, naquela época, apesar de tudo, irmãos, existiam pessoas tementes a Deus, que aguardavam em silêncio a vinda de Cristo, né? A vinda do Messias. E nos dias atuais não é diferente. No meio, né, dessa multidão de pessoas, né, muitos se autodenominando pastores, pregadores, evangélicos e etc. Existe aqueles que estão em silêncio aguardando a volta do Messias. Porque a gente tem visto muita coisa errada acontecendo nos nossos dias também. Os dias em que estamos vivendo não é diferente dos dias de Jesus, irmão. Muita hipocrisia, muita coisa errada tem acontecido, está acontecendo, muito engano. Mas o Senhor conhece os que são seus. Assim como Ele conhecia aqueles que pertenciam a Ele e que estavam ali, né, em silêncio aguardando, né, a vinda do Messias. Que Deus nos guarde, que Ele tenha misericórdia de nós, que possamos ser despertados pelo Espírito Santo a cada dia, a cada momento, para estarmos de pé, como Jesus disse, né? Que bem-aventurado é aquele que, quando o seu Senhor chegar, ele possa estar de prontidão, de pé, e ao ouvir bater na porta, logo possa abrir para receber o seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Louvado seja Deus. E aí nós vemos o Espírito Santo estava sobre Cristo porque Jesus foi ungido. Ali quando Jesus passa pelo batismo, o Espírito do Senhor se apodera dele e ele ali é levado para o deserto para ser tentado ali pelo diabo. Ele passa por aquela prova, né? Então, através do Espírito Santo, o Senhor começa a atuar, a agir, né, ali em Jerusalém, em todas as regiões, curando, né, libertando, ensinando o povo e preparando, né, os futuros obreiros
que daria prosseguimento ao trabalho que ele estava iniciando. Então nós vemos aqui um comentário do bispo primaz, Manuel Ferreira, quando ele diz, abre aspas, o ministério de Jesus Cristo foi realizado no poder do Espírito Santo, conforme registra Isaías 61, de 1 a 2, pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, proclamar a abertura da prisão aos presos, consolar aos tristes. Pelo Espírito Santo, Jesus ofereceu-se a si mesmo pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Hebreus 9,14, fecha aspas. Então, esse foi a responsabilidade de Jesus, o ministério que Jesus recebeu do Pai, e ele cumpriu na íntegra. Louvado seja o nome do Senhor. E no terceiro e último tópico, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está agora na sua igreja. E aí vemos aqui o livro de Atos, mostrando para nós, quando os apóstolos apresenta que aquelas 120 pessoas que seguiram as orientações de Jesus e quando estavam reunidas no cenáculo, a promessa feita pelo Mestre foi literalmente cumprida e o Espírito desceu sobre eles. Atos capítulo 2, verso de 1 a 4. E a mesma coisa vem acontecer com todos os crentes, que sejamos cheios do Espírito Santo, como os crentes no dia de Pentecostes. O derramado do Espírito Santo aconteceu. Uma das recomendações de Jesus foi, e não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles acataram a ordem de Cristo, estaram no cenáculo, e após 10 dias o Espírito Santo veio e foi derramado sobre todos os que estavam ali presentes. E ele está sendo derramado sobre toda a igreja do Senhor, principalmente daqueles que têm assumido um compromisso com Cristo. Então o Espírito Santo, ele se declara a essas pessoas. O batismo com o Espírito Santo, ele é essencial na vida do cristão. Muitas pessoas têm dito que quando se aceita Jesus, o Espírito Santo já vem fazer morada. E isso é verdade. O Espírito Santo vem habitar em nós. Nos tornamos, conforme diz Paulo, templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em nós. Mas é necessário o batismo com o Espírito Santo, a evidência em falar em novas línguas. O que aconteceu lá no Pentecostes é preciso ainda acontecer nos nossos dias. E Jesus continua sendo o batizador. Ele ainda batiza com o Espírito Santo. O que precisamos é ensinar o nosso povo, a igreja do Senhor, a buscar o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluirmos, na Bíblia podemos compilar todo o conjunto de elementos que demonstra que o Espírito Santo sempre esteve presente ao longo dos diversos momentos registrados na Bíblia. Desde o livro de Gênesis, o capítulo 1, verso de 1 a 2, até o livro de Apocalipse, capítulo 22, 17. O mesmo Espírito de Deus continua ativo hoje. Glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta aula e eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, que venha se inscrever, ative o sino de notificação e não se esqueça de deixar aquele like, aquele joinha, porque ele é importante para que esses vídeos, ele chegue a mais pessoas, porque é por intermédio dessa visualização que você faz e do like que você deixa que o YouTube vai levar esses vídeos para mais pessoas. Então, fica aqui o meu pedido, o meu apelo, e quero me despedir de vocês. Uma gloriosa paz do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade.